Graça e paz em sua vida. Seja muito bem-vindo. A nossa igreja hoje reflete a igreja em Atos dos Apóstolos? Sim? Não? Por quê? Sou o pastor Celso, sou pastor na Igreja Cruz, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Ajude o canal se inscrevendo nele, link abaixo na descrição. Pense comigo, se um certo homem quisesse conhecer a Cristo, sem nunca ter lido uma Bíblia e sem nunca ter ouvido falar de Deus, e ainda vivesse em uma cultura totalmente diferente da nossa, ele nunca ouviu nada da Igreja de Cristo em Atos dos Apóstolos. Em seu desejo, ele resolveu ir ao encontro de Cristo. Comprou uma passagem de navio e foi. Mas o navio veio a afundar devido a uma tempestade muito forte. Ele consegue se salvar e chega a uma ilha deserta. Recolhendo os destroços do navio, ele encontrou uma Bíblia. Entre a exploração da ilha e a sobrevivência, ele ia lendo a Bíblia. Ele se alimentava diariamente e depois de um tempo chegou ao Novo Testamento, leu sobre Jesus nos Evangelhos e chegou a Atos dos Apóstolos. Em Atos ele viu uma igreja de Jesus se espalhando pelo mundo, mudando a vida das pessoas pela ação do Espírito Santo. Uma igreja viva que cuidava dos seus plenamente. Finalmente ele chegou às cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo fora do tempo. Finalmente também chegou a revelação de Apocalipse. Entusiasmado e curioso, queria conhecer muito uma igreja, conhecer o cristianismo, conhecer a Cristo Jesus na vida das pessoas. Ele disse a si mesmo: eu quero conhecer uma igreja como descrita neste livro, a Bíblia Sagrada. Depois de um tempo, finalmente foi resgatado. Agora imagine, ele chegando aqui em nosso país, ele vai conseguir encontrar uma igreja como descrita em Atos dos Apóstolos? Mais ainda, se ele estiver em nossa igreja, ele vai perceber que se trata da mesma igreja? Devemos ter em mente que ele só conhece o Deus dos cristãos pela Bíblia. Ele não conhece a história da igreja em todas as eras. O cristianismo que ele conhece, o Deus que ele conhece, vem diretamente da leitura da palavra de Deus, a Bíblia. Ele ainda não foi contaminado pelos diversos ruídos interpretativos que levam a diversas religiões dentro do cristianismo. Ele foi simples em seu entendimento sobre a Igreja de Cristo. Analise a realidade. Ele encontrando a sua igreja, ele entrando na minha igreja, ele veria que se trata da mesma igreja de Atos dos Apóstolos ou não? Se não é igual à igreja em Atos dos Apóstolos, por que ela não se parece? Como eles viviam? Quais são as características daquela igreja? Quais são as características de sua igreja hoje? Porque ela não dialoga com a igreja de Atos? A sua igreja tem realmente Deus? Tem Jesus como cabeça dela? Os irmãos vivem no temor do Senhor? Gostaria muito que essa reflexão ajudasse você a pensar, a refletir. Que igreja nós temos sido?
e qual igreja precisamos ser. Devemos ter em mente sempre que a igreja somos nós, cada um de nós. Precisamos voltar atrás ou podemos seguir adiante na igreja que nós frequentamos e somos. Penso que temos muito a mudar para sermos uma igreja parecida com a igreja em Atos dos Apóstolos. Por isso, convido você a ler o livro de Atos. Aliás, todas as segundas-feiras estamos lendo um capítulo de Marcos. Venha ler comigo. Ajude o canal compartilhando este conteúdo. Deus abençoe sua vida.